O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, toda a sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs que participam conosco nesta manhã de segunda-feira, iniciando a nossa semana de trabalhos, nós continuamos na reflexão que a liturgia nos proporciona neste ano, através do tempo quaresmal, em preparação à Páscoa do Senhor. Neste ano é um ano catecumenal para o batismo, como os primeiros cristãos celebravam intensamente este tempo e culminando com a Páscoa do Senhor e o início de novos cristãos celebrando assim o Santo Batismo. Este tempo de preparação é também para nós, quaresma, retiro de intensa oração, de proposta de conversão através da liturgia da Palavra de Deus, a todos nós que fazemos um caminho espiritual e queremos nos aprofundar na nossa espiritualidade, sempre vivendo intensamente o nosso Santo Batismo. A conversão é uma constante que todos nós precisamos. Por isto, a oração e os exercícios espirituais são para reforçar esta constante conversão. Temos os exemplos apresentados da acolhida de Jesus e sua palavra, o profeta do Pai, não apenas um profeta, mas o Filho de Deus, que com muita dificuldade foi aceito por alguns, mas sempre aqueles que não tinham uma estrutura legal na sua cabeça e que permitiam acreditar. E o acreditar faz a grande diferença naqueles que receberam as curas, os milagres de Deus. Tanto no Antigo Testamento, Naamã, que era um estrangeiro, e que também se irritou pelo jeito do profeta enviando às águas. E justamente a liturgia deste tempo nos apresenta os grandes símbolos do nosso batismo. A água é o grande símbolo de purificação. É preciso purificar-nos para entrar, de fato, em sintonia profunda, nada que impeça, nenhuma sujeira que impeça de acolhermos a verdadeira espiritualidade que recebemos através do Santo Batismo. Convocados a viver esta vida nova, sabemos que recebemos a graça do Espírito Santo, nos tornando templos vivos de Deus. Sendo purificados, nos revestimos da graça de Deus, da vida nova, para vivermos também um novo tempo, tempo dos filhos que
aprendem também a conviver com as demais pessoas. O profeta não se irritou com as incompreensões, ele persistiu na missão que recebeu de Deus, oferecendo caminhos não tão difíceis assim, tanto que Naamã achou estranho simplesmente ir se banhar. Ele achava que um gesto de imposição das mãos, coisas assim, o libertasse da sua doença como uma mágica. Não, o profeta usa ritos próprios que são compreensíveis com a própria criação, participando da purificação dos seus filhos. Por isto, o profeta envia as águas e estas lhe concedem, pela graça de Deus, a purificação. Hoje, também, a nossa oração dizia que sem a presença do Espírito Santo, a igreja não é instrumento de salvação. Precisamos que esteja presente sempre o Espírito Santo. Nós devemos fazer nossa parte como igreja, mas sempre a fé que o Espírito Santo de Deus age em nós. Ele é Deus, ele tem o poder, através da igreja como instrumento de salvação, concede a seus filhos também estas graças. Hoje, celebrando também 10 anos do pontificado do Papa Francisco, sabemos que tem pessoas que não gostam do Papa Francisco, que não aceitam a sua posição, mas se queremos viver verdadeiramente a comunhão, precisamos crer que por ele passa a ação do Espírito Santo. Deus lhe concede a graça de conduzir sua igreja e a conduz porque o Espírito Santo é guia, é sabedoria. Mesmo que nem sempre nos agrade certas posições, certas decisões, o respeito e a dignidade da sua missão é importante respeitá-la. Às vezes vemos vídeos, coisas que falam mal da igreja do Papa. Isso é muito triste quando cristãos aceitam isso, não questionam quem é que está colocando estas dúvidas. São os inimigos da fé, inimigos da igreja. Então, o discernimento é importante, é a purificação. Purificação daqueles que pensam mal, daqueles que falam mal, daqueles que auguram coisas negativas. Precisamos estar em comunhão mesmo na diversidade. Isso significa celebrar a Eucaristia em comunhão. Aquele que não está em comunhão não deve receber a Eucaristia, porque até popularmente dizemos, nós vamos receber a comunhão. O que isso significa? Estar em comunhão, mesmo na diversidade. Respeitar a quem compete a autoridade. Eu dizia um dia, até próximo ao nosso bispo, que se o bispo não nos permite, eu não posso celebrar a Eucaristia na igreja particular, na diocese, porque ele é autoridade. Não importa se eu concordo com tudo ou não. O respeito à dignidade a quem compete as funções. Isso é igreja. Ser igreja é saber comungar no diferente. É como uma família que senta à mesa, são todos diferentes, comem da mesma comida, se alimentam da mesma fonte. A fonte é o Espírito Santo, é Deus. Deus que nos alimenta na nossa diversidade. Celebramos nas línguas diferentes, como hoje com os cantos em japonês, uma cultura diferente que está presente, forte, viva no meio de nós. Linda, maravilhosa, viver essa comunhão é lindo, extraordinário. Então hoje queremos acolher a graça que Deus possa agir em nós, purificando-nos de tudo aquilo que nós nos auguramos ser donos de nossas ideias, das nossas verdades, para aderir à verdade de Deus, como Naamã aceitou a proposta do profeta e foi agraciado com a cura. Jesus não foi aceito nas sinagogas no início da sua pregação, é assim que ele fazia, com toda a liberdade, ia aos templos como de costume, mas foi perseguido, não foi aceito na sua própria terra.
Então, ele foi a outros que tivessem um coração mais aberto, livre, para acolher a sua mensagem divina, porque ele é Filho de Deus. Chamados a renovar nosso batismo, viver intensamente esta comunhão de vida nova, continuemos nosso caminho quaresmal para celebrar a grande vitória de Cristo hoje na nossa humanidade, que nos faça nos unir mais em torno dele, não nas nossas diferenças de ideias, mas em torno da verdadeira fé em Jesus Cristo, vencedor do grande mal extraordinário e intenso que é a morte e que ainda perpassa por muitas vidas. Por isso, confiemos no seu amor, na sua bênção, na sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, como fiéis, como comunidade, você que nos acompanha em casa, vamos dirigir as nossas preces ao Senhor.